Uma lenda da NBA gastou $500 mil apenas para sobreviver a um apocalipse zumbi. A compra de outra lenda quase o matou. São coisas absurdamente caras que as lendas da NBA possuem. E não há nada mais lendário do que momentos finais da NBA. Então, primeiro, J.R. Smith. Sim, porque uma vez que ele garantiu uma bolsa de mais de $20 milhões, esse homem comprou um veículo militar blindado de $500 mil que parecia ter saído diretamente de um roubo do Grand Theft Auto. Este Teradyne Gurkha é construído com pneus indestrutíveis, vidro à prova de balas, uma armadura que pode sobreviver a tiros de calibre 50 e RPGs. Com quem o Júnior está brigando? Rússia. Pelo menos ele está protegido. Esse veículo é vendido como um SUV capaz de sobreviver a qualquer situação, até mesmo um apocalipse zumbi. E ainda assim, isso é só uma das coisas absurdamente caras que as lendas da NBA têm. 4 milhões de sapatos, 10 milhões de carros e artes de $100 milhões. Não vou nem mencionar as aquisições do Michael Jordan, mas antes vamos falar sobre o hobby milionário e secreto do LeBron. Porque recentemente foi divulgado que um dos cartões de novato do LeBron foi vendido por um recorde mundial, mais de 5 milhões. E com apenas 23 desses cartões em todo o mundo, você pensaria que eles seriam difíceis de encontrar. Mas LeBron se exibiu para todos 2 vezes. Eu tenho 2 cartões de novato meus, então estarei bem por muito tempo. Caramba, então se LeBron tem $milhões apenas em cartões de basquete, em que mais ele gastou uma fortuna? Bem, LeBron pode ter uma coleção de carros de 10 milhões e mansões de $20 milhões, mas sua coleção de joias custa mais do que isso combinado. Ultimamente, LeBron tem aumentado seu gelo ao ponto em que acho que ele está andando com rappers um pouco demais, porque ele fez questão de que cada parte do seu corpo fosse cravejada de diamantes. Recentemente, o TMZ expôs uma das novas obras-primas de LeBron, um pendente de guardião de leão coberto com ouro de 14 quilates, diamantes de 35 quilates. E a parte mais louca é que os olhos do leão realmente se iluminam. Mas vamos lá, apenas 15 bandas, LeBron tem correntes que só reis podem pagar. Acho que ele e Drake podem ter um pequeno segredo. Porque as câmeras flagraram LeBron representando a OVO com uma nova corrente de $120 mil. Então algo me diz que esses dois passaram um tempo juntos no estúdio. Eu digo, inscreva-se no Hopeflix. Drake é conhecido por presentear correntes para as pessoas com quem trabalha. Já vimos LeBron cozinhando usando 2 correntes. Acredite, ele entregou uma corrente de diamantes para LeBron na lateral da quadra. Eu e LeBron temos uma longa história, então já conhecia seu jogo de rede maluco. E quando eu vi o que ele colocou na boca, a coisa ficou séria. Esse homem inundou sua churrasqueira como nenhum outro jogador da NBA 2 vezes. A primeira peça dele é uma das churrasqueiras mais únicas que já vi, cara. Só olha isso. 11 dentes cravejados de diamantes, logotipos personalizados de leão e coroa. E uma opala roxa? Caramba. Mas todos nós conhecemos o LeBron, cara. Ele adora atenção mais do que qualquer garota que conheço. Após viralizar, comprou outra grade de diamantes. Este preenche as lacunas dos dentes superiores e cobre completamente os inferiores, parecendo algo que só o Quavo usaria. Mas entre as correntes e os diamantes do LeBron, isso é apenas centenas de milhares de dólares. Os relógios dele estão em um nível totalmente novo, Rolex de $100 mil. Paddock dos Estados Unidos, dólares americanos, 300 mil. Richard Milles, de $750 mil americanos. LeBron tem relógios que são além de exclusivos, incluindo um dos relógios mais raros do mundo, um Audemars Piguet Pantera Negra que custa 5 milhões. Mas quer saber o que é loucura? Seu relógio mais lendário custa ainda mais. Aqui em 2022, LeBron viralizou mais do que o Super Bowl porque ele foi visto usando o relógio mais hypado de todo o planeta. Este paddock é algo que só lendas podem ter. Há uma razão para apenas pessoas como Jay-Z, Leonardo DiCaprio e Mark Wahlberg terem sido flagrados usando um. Porque hoje em dia, este relógio vale mais de $6,5 milhões. Então, com este relógio e o restante das joias de LeBron, sua coleção custa mais de $20 milhões. Mas isso não é tão insano quanto as compras de Dwayne Wade, que requerem segurança armada, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Wade é conhecido por sua garagem estar cheia de Lambos, Harrys e McLarens. Mas recentemente ele se deu um presente de aniversário, um dos carros mais raros do mundo, o Mercedes Maybach S580. E por fora, quero dizer, não parece nada muito louco, mas a versão do Wade é exclusiva. Os assentos, o painel, todo o interior é completamente feito de couro de basquete. Se isso não mostra que o Wade sente falta de jogar basquete, não sei o que mostra. Mas tenho certeza que ele mantém este carro de 200 mil por perto.
Porque sempre que ele sai, seu par de sapatos favorito custa 20 vezes isso. Sim. Se você achou que gastar $200 em Jordans era muito, tente 4 milhões de dólares. Recentemente, Wade conseguiu um par único de seus próprios sapatos, os Lightning Way of Wade Force. E eles estão cobertos de diamantes, safiras e ouro de 18 quilates. A cor e o padrão floral do sapato representam o Ano Novo Chinês, e como são um dos sapatos mais caros do mundo inteiro, a única vez que Wade os tirou da gaiola, ele sabia que eles precisavam de proteção, então ele contratou segurança armada. Então esses sapatos são definitivamente uma de suas posses mais valiosas. Mas pelo menos as compras de milhões de dólares de Wade não quase arruinaram sua vida, como as de Stephen Curry. Veja, Curry não tem apenas amor pelo basquete, ele tem uma necessidade de velocidade. E desde que Curry começou a ganhar dinheiro estupidamente, ele comprou carros absurdamente caros, Range Rovers personalizados, G-Wagons, seja lá o que for isso. E mesmo que ele tenha estrelado comerciais da Infiniti, nada nunca superou seu amor por Porsches. Porque Curry possui um Porsche 911 Turbo de $175 mil com uma velocidade máxima de 193 milhas por hora. E ele também comprou um Porsche Panamera todo preto por 180 mil, mas o preço não foi a parte cara. Este carro quase custou a vida de Curry. Em 2018, Curry entrou na rodovia para ver do que esse Porsche era feito, mas do nada a chuva chegou. Agora, um piloto de corrida como Steph estava preparado para isso e permaneceu em sua própria faixa, mas seu destino não estava em suas mãos e do nada. Um Lexus branco bateu em Steph e o jogou contra a mureta de proteção. Agora preso em seu carro no meio da rodovia, com medo pela sua vida, outro carro o atingiu por trás. Quando a polícia chegou, por sorte Steph ainda estava respirando. E o que é ainda mais louco é que ele não tinha um único arranhão em todo o seu corpo. Agora seu carro não teve tanta sorte e foi completamente destruído. Mas Steph sabia que sua sobrevivência era um milagre, então só havia duas coisas que Curry poderia fazer. Enviar um tweet agradecendo a Deus por ainda estar vivo e, bem, gastar alguns milhões. Curry não queria desistir de seu amor por dirigir carros rápidos, mas morando a 20 minutos do Chase Center, isso significava que ele tinha que dirigir em trânsito pesado todos os dias de jogo. Então um dia ele acordou e percebeu que precisava de uma nova casa. Curry entrou em um Four Seasons e pediu um condomínio no último andar que combinasse com o número da sua camisa. E com isso, Curry comprou um condomínio no 30º andar por $8 milhões, só para ficar a 5 minutos do estádio em vez de 25. Curry está arrasando dentro e fora das quadras. Mas Shaq tem a coleção de carros mais lendária de qualquer jogador da NBA. Ele tem Lambos, Ferraris, estilingues. O sujeito está tão entediado com seu dinheiro que está comprando carros vistos em filmes. O Shaq comprou o mesmo Cadillac Eldorado do filme Scarface, mas nem vou começar a falar sobre os carros personalizados dele. Estamos falando de um cara que tem um Escalade com portas estilo tesoura. E o Shaq deve levar Velozes e Furiosos um pouco a sério demais. Ele elevou seu jogo para o seu 50º aniversário, copiando um Dodge Hellcat com uma pintura respingada. Essa coisa é insana. Mas nem todos os carros do Shaq vieram de momentos felizes. Recentemente, ele comprou um após a maior tragédia de sua vida. Como todos sabemos, a morte de Kobe devastou o mundo inteiro, mas ninguém ficou mais desolado do que o Shaq. Os dois eram mais do que colegas de equipe, eram irmãos. E após a notícia da tragédia, Shaq sabia que havia apenas uma coisa que ele poderia fazer. Para garantir que, não importa onde ele vá, Kobe esteja sempre em sua presença. Shaq comprou um Rolls Royce de $455 mil e o personalizou com o rosto de Kobe, bem como uma cobra representando a Black Mamba. Devemos respeitar o Shaq por isso. Mas agora que falamos sobre dirigir milhões de dólares, vestir milhões de dólares e viver em milhões de dólares, que tal flutuar em milhões de dólares? Bem, Michael Jordan sabe uma coisa ou três sobre isso. Quando Michael Jordan não está usando relógios de $1 milhão, dirigindo Bugattis de 2 milhões, ou jogando em seu campo de golfe de 15 milhões, ele passeia em seus iates de 100 milhões. Curiosamente, Michael Jordan detestava seu primeiro iate, apelidando-o de Senhor Terrível. E mesmo que tenha custado 21 milhões, ele simplesmente teve que fazer um upgrade. Sua nova obra-prima é um super iate. Tem 70 metros de comprimento, possui 8 cabines, uma jacuzzi, uma academia e uma quadra de basquete em tamanho real. Então o Michael Jordan é realmente o cara para o basquete, tanto na quadra quanto na água. Ele é construído de forma diferente. Este barco de 80 milhões não é apenas quase uma casa na água.
É o iate mais caro que qualquer lenda da NBA possui. Isso pode ajudar o Michael Jordan a ir de ilha em ilha, mas quando ele precisa viajar de país para país, nem sempre pode simplesmente usar seu iate para chegar lá. Em vez disso, ele pode flutuar em sua compra de 61 milhões de dólares. O jato particular Gulfstream G550 do Michael Jordan com suas iniciais, números da camisa e logotipo na lateral. Inicialmente pintado de azul da Carolina do Norte, eventualmente mudou para combinar com seus sapatos camuflados. O interior possui bar completo, área de jantar, posto de charutos e TVs. Afinal, você não está tentando ser como o maior de todos os tempos? Inscreva-se. Mas sério, mesmo que as compras do Michael Jordan sejam lendárias, e se eu te dissesse que a farra de gastos de 200 milhões de uma lenda arruinou sua vida? Allen Iverson entrou na NBA e mudou completamente o jogo. Ele não estava apenas recebendo atenção pelo seu jogo, ele também transformou a cultura da liga, unindo sozinho o rap e o basquete. Sua aparência era uma coisa, chapéus de lado, bandanas, roupas largas, mas esse era o problema. Parecer um rapper o forçou a viver como um, e isso quase lhe custou tudo. Iverson começou a fechar negócios valendo dezenas de milhões de dólares, o tipo de dinheiro que um garoto da periferia como ele só poderia sonhar. Então ele começou a viver todos os dias como se o dinheiro durasse para sempre. Ele gastou dinheiro em carros personalizados como Maybachs, Bentleys e Lambos. Certa noite, ele esqueceu onde estacionou seu carro e simplesmente comprou um novo. Porém, isso foi só o começo. Todo mês ele gastava dezenas de milhares de dólares em roupas de grife. A conta bancária de Allen estava se esvaziando rapidamente. Chegou ao ponto em que, mesmo quando ele estava viajando de cidade em cidade, ele nunca fazia as malas. Em vez disso, ele apenas comprava novas roupas. E se você incluir o dinheiro que ele estava gastando com sua família e amigos, suas despesas mensais ultrapassavam 150 mil dólares. Mas para um milionário como Iverson, ele não se abalava. Então as compras absurdamente caras nunca pararam. Mesmo com contratos milionários, ele gastava secretamente mais do que podia pagar. Iverson adorava festas e era constantemente visto nos pontos quentes de Filadélfia. E havia rumores de que sempre que ele aparecia em um clube, em uma noite, ele gastava mais de 40 mil dólares. Seu problema ficou tão ruim que ele começou a mentir para sua família sobre quanto estava gastando, e os problemas de Iverson só pioraram. Uma vez que ele começou a jogar, foi quando as coisas se transformaram em uma crise. Às vezes, em uma única noite, Iverson apostava 1 milhão de dólares. E quando Iverson percebeu que todos os dias sua conta bancária continuava se esvaziando, ele quase perdeu a cabeça. Ele retirava dinheiro do banco, escondia-os em sacos de lixo e os guardava por toda a sua mansão só para poder ficar de olho. Mas, ao conviver com dezenas de sanguessugas em seu séquito, às vezes um saco ou dois desapareciam. E um dia, 500 mil dólares em joias de Iverson foram roubados. Iverson estava afundando rapidamente, bebendo e jogando para esquecer a dor. Mas veja, o público não sabia a extensão de sua queda, até que seu casamento desmoronou completamente. Durante a audiência de divórcio, ele não suportou mais. Iverson se levantou na frente de todos e admitiu: "Eu nem tenho dinheiro para um cheeseburger." Veja, Iverson devia aos joalheiros mais de 900 mil dólares e sua mansão de 4 milhões entrou em execução hipotecária. Então ele não teve escolha a não ser pedir falência. Mas Iverson tem sorte. A Reebok previu isso décadas atrás. Eles viram quão rápido ele se tornou um fenômeno mundial, mas também o quão rápido ele gastou seu dinheiro. Quando lhe ofereceram seu próprio contrato de tênis, eles incluíram um acordo oculto. Parece suspeito, mas era apenas para salvar Iverson de si mesmo. O acordo permitiu que a Reebok pagasse o dinheiro 800 mil dólares por ano em vez de tudo de uma vez. 32 milhões de dólares serão liberados para Iverson quando ele completar 53 anos. Esperamos que ele tenha aprendido a lição. E para ser honesto, algumas estrelas da NBA hoje precisam aprender uma coisa ou duas sobre os erros de Iverson.